Você já se perguntou como é descobrir que sua única filha torce pela sua morte? Que ela olha para você e pensa que o mundo seria melhor se você simplesmente desaparecesse? Eu descobri isso no dia do funeral do meu marido, quando ela me olhou nos olhos e disse que eu deveria estar dentro do caixão no lugar dele. Meu nome é Sebastiana Ferreira dos Santos. Tenho 70 anos agora, mas minha história começou a mudar de verdade quando eu tinha 65. Foi em outubro de 2020, bem no meio daquela pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. Estava tudo diferente. Máscaras, álcool gel, gente morrendo sozinha nos hospitais. Mas nem a peste que assolava o mundo se comparava ao veneno que descobri correndo nas veias da minha própria filha. Hoje, 5 anos depois, quando olho pela janela da sala da minha casa em Belo Horizonte, essa casa que ela queria me arrancar à força, sinto um gosto doce na boca. Não é o gosto do café que tomo toda manhã às 7 em ponto, na mesma xícara florida que ganhei de casamento há 55 anos. É o gosto da justiça, do karma, da vingança servida na temperatura exata. Sabe qual é o segredo de uma boa vingança? Paciência. E tempo eu tinha de sobra, principalmente depois que descobri que minha filha estava contando os dias para me internar num asilo e dividir meus bens com o marido contador dela. Tempo e algo que ela não sabia que eu tinha. Poder. Poder legal, documentado, irrevogável. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar desde o começo. Desde aquele dia em que meu mundo desabou para depois se reconstruir de uma forma que eu jamais imaginei possível. O cheiro da terra molhada ainda está na minha memória. Tinha chovido na madrugada anterior ao funeral do Antônio, meu marido de 50 anos. O cemitério Parque da Colina estava encharcado, e eu pisava naquela grama úmida com meus sapatos pretos de verniz, os mesmos que usei no nosso casamento. Tem ironia mais cruel que enterrar o amor da sua vida usando os sapatos da lua de mel? Era outubro de 2020. O mundo estava parado por causa da Covid-19 e mesmo na despedida do meu Antônio, a gente teve que seguir protocolos. Máscara, distanciamento, número limitado de pessoas. Apenas 15 pessoas puderam estar ali. Eu, minha filha Mônica, meu genro Renato, alguns primos distantes, Dr. Milton, nosso advogado, e poucos vizinhos que conseguiram autorização. O padre falava sobre a ressurreição e a vida eterna, mas eu só conseguia pensar no silêncio que ia me esperar em casa. 50 anos acordando ao lado do mesmo homem, 50 anos dividindo o café da manhã, 50 anos construindo uma vida tijolo por tijolo. E agora, nada. Só eu e aquela casa grande demais para uma viúva de 65 anos. Mônica estava ao meu lado, segurando meu braço. Chorava muito, ou pelo menos fazia um grande esforço para parecer que chorava. Renato, seu marido há 15 anos, ficava uns passos atrás, sempre naquela postura profissional dele, como se estivesse numa reunião de trabalho em vez de num funeral. Contador ele era, contador ele parecia em qualquer situação. Mãe, a senhora vai ficar bem, Mônica sussurrava no meu ouvido enquanto desciam o caixão. A gente vai cuidar da senhora. Naquele momento, achei que era consolo, que ela estava sendo filha, me dando suporte na hora mais difícil da minha vida. Como eu estava enganada. Como eu era ingênua, mesmo aos 65 anos, mesmo depois de criar aquela menina sozinha enquanto o pai trabalhava, mesmo depois de 3 décadas costurando para outras famílias para pagar escola particular para ela. A terra caindo sobre o caixão fazia um barulho surdo, abafado. Tamp, tamp, tamp. Cada pasada era como um martelo batendo no meu peito. Mas foi nada comparado ao martelo que viria depois, quando chegássemos em casa. Deixe-me falar da mulher que eu era antes daquele dia. Sebastiana, a costureira do bairro Santa Efigênia. Sebastiana, a esposa dedicada. Sebastiana, a mãe que abriu mão de tudo pelos outros. Sebastiana, a idiota. Casei com o Antônio em 1970. Eu com 20 anos, ele com 22. Ele trabalhava numa fábrica de tecidos, eu costurava para fora. Juntamos nossa renda modesta e compramos um terreno na periferia de Belo Horizonte. Não era nada demais, mas era nosso.
Construímos a casa aos poucos, conforme o dinheiro entrava. Primeiro 2 cômodos, depois mais um quarto, depois a área de serviço, depois a sala maior. Em 1977, veio a Mônica, minha única filha, meu único filho. O parto foi difícil, quase morri, e os médicos disseram que não poderia ter mais filhos. Então concentrei todo o meu amor materno naquela menina de olhos grandes e cabelo crespo igual ao meu. Desde pequena, a Mônica era diferente. Não no sentido ruim, pelo menos era o que eu pensava na época. Era uma criança exigente que queria sempre o melhor de tudo. Quando via as bonecas das amigas da escola particular, onde eu me sacrificava para mantê-la, ela chorava até ganhar uma igual ou melhor. Quando queria alguma roupa específica, fazia birra até eu costurar exatamente igual a das colegas. É normal, o Antônio dizia. Criança tem que ter ambição, ter gosto pelas coisas boas. E eu concordava. Trabalhava dobrado, ficava até de madrugada na máquina de costura para ganhar dinheiro extra e dar para minha filha tudo o que ela queria. Escola particular, curso de inglês, aula de piano, roupas da moda. Tudo o que eu não tive, ela teria. Mônica cresceu bonita, inteligente, formou em administração numa universidade particular caríssima. Conheceu o Renato na faculdade, ele estudando contabilidade. Casaram em 2005, numa festa que custou uma fortuna. Fortune que eu e o Antônio pagamos sem pestanejar, mesmo tendo que se endividar. É o casamento da nossa única filha. Justificávamos um para o outro. Vale qualquer sacrifício. Depois do casamento, eles se mudaram para um apartamento no bairro Funcionários, região nobre da cidade. Renato montou um escritório de contabilidade. Mônica conseguiu emprego numa empresa de marketing. Pareciam felizes, estabelecidos, e eu ficava orgulhosa quando contava para as vizinhas que minha filha tinha se dado bem na vida. O Antônio, nos últimos anos, tinha investido numa pequena empresa de beneficiamento de café. Começou como sociedade com um primo, depois foi comprando as partes do sócio. Era um negócio que dava certo, principalmente porque ele entendia de café desde os tempos de fábrica. Comprou 2 casas pequenas para alugar, como investimento para nossa velhice. Sebastiana, ele dizia, a gente construiu alguma coisa. Nossa filha não vai ter que costurar para sobreviver igual você teve que fazer. Eu visitava a Mônica todo domingo. Levava comida pronta, doces caseiros, às vezes alguma roupa que eu costurava para ela. Ela sempre recebia bem, mas sempre com pressa. Sempre tinha algum compromisso, algum lugar para ir. Mãe, a senhora não precisava vir toda semana, ela dizia, mas sem carinho. Era mais como se fosse um incômodo. Renato era educado, mas frio. Cumprimentava, perguntava da saúde, mas eu sentia que era protocolo. Nunca me chamou de mãe, sempre Dona Sebastiana. Nunca me abraçou espontaneamente. Nunca demonstrou afeto real. Mas eu interpretava isso como respeito, como educação. Renato é discreto, eu justificava para o Antônio. Nem todo mundo é expansivo igual nossa família. Eles nunca tiveram filhos. Mônica sempre dizia que não era o momento certo, que queriam se estabelecer melhor financeiramente primeiro. Depois que não queriam trazer criança para este mundo louco. Depois que ela tinha fobia de gravidez. Sempre uma desculpa diferente. Eu morria de vontade de ser avó, mas respeitava a decisão deles. Quando for a hora certa, eles sabem, dizia para as amigas que perguntavam quando ia chegar o netinho. Em 2019, o Antônio começou a passar mal. Problemas no coração. Os médicos disseram que era grave, que ele precisava se cuidar, reduzir o estresse, talvez até parar de trabalhar. Mas como para de trabalhar um homem de 70 anos que construiu tudo com as próprias mãos? Durante todo o ano de 2020, com a pandemia, ele piorou muito. Os hospitais lotados, consultas canceladas, todo mundo trancado em casa. Mônica ligava, mas raramente visitava. Mãe, é perigoso. Renato está no grupo de risco, tem pressão alta. A gente não pode se expor. Cuidei do Antônio sozinha. Medicação, consultas quando conseguia marcar, comida especial para o coração dele. Ele emagreceu muito, ficou frágil. Mas continuava carinhoso comigo, continuava me dizendo que eu era a mulher da vida dele.
Em setembro de 2020, numa tarde de quinta-feira, ele me chamou. Sebastiana, a gente precisa conversar com o Dr. Milton. Quero organizar umas coisas, caso eu não melhore. Eu não queria ouvir falar disso, mas ele insistiu. É preciso, meu amor. É preciso proteger você. A revelação veio em casa, 2 horas depois de enterrarmos o Antônio. 2 horas depois de eu me despedir do único homem que já amei. 2 horas depois de fechar um ciclo de 50 anos da minha vida. Chegamos da cerimônia encharcadas da chuva que voltou a cair na saída do cemitério. Tirei os sapatos na entrada, como sempre fazia, mas eles deixaram marcas molhadas no piso da sala. Mônica e Renato entraram atrás de mim, tirando as máscaras, balançando os cabelos úmidos. A casa estava silenciosa demais. Sem o barulho da televisão que o Antônio sempre deixava ligada, sem o som dele tossindo no quarto, sem a presença dele enchendo os cômodos. Só o tic-tac do relógio de parede que ganhamos de casamento. Deixa eu fazer um café, falei. Mais para ter algo para fazer do que por vontade real de beber. Não precisa, mãe. A gente não vai ficar muito tempo. Algo no tom da Mônica me fez parar. Era um tom que eu não conhecia, ou pelo menos que nunca tinha prestado atenção. Frio, calculista, impaciente. Como assim não vão ficar muito tempo? Pensei que iam me fazer companhia hoje. Mãe, a gente precisa conversar sobre a casa. Renato se acomodou no sofá, abriu uma pasta que tinha trazido. Mônica ficou de pé, com os braços cruzados, olhando ao redor da sala como se estivesse avaliando mercadoria. Que conversa, filha? Acabamos de chegar do cemitério. É sobre isso mesmo, mãe. Papai se foi. A senhora está velha, não consegue mais cuidar sozinha desta casa grande. Renato já conversou com os corretores. A gente vende tudo. A senhora vai morar num asilo de qualidade. E com o dinheiro da venda, a gente consegue dar uma entrada num apartamento melhor para nós. O mundo parou. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Que o estresse do dia, a dor da perda, tinha me confundido. Mônica, que história é essa? Esta casa é minha, nossa. Mãe, pare de drama. A senhora não tem nem aposentadoria boa, vive das costuras. Como vai se manter? É melhor assim, a senhora fica num lugar com cuidado médico, gente da sua idade, e nós assumimos as responsabilidades. O cheiro de café velho ainda estava no ar, do café que tinha feito de manhã para o Antônio e que ele não conseguiu terminar. O último café que fiz para meu marido e ali estava minha filha, no dia do funeral dele, falando em me tirar da minha casa. Filha, eu não quero sair daqui. Esta casa é minha vida, nossa vida. Mãe, a senhora tem que ser racional. Olha ao redor. Casa velha, móveis velhos, bairro que não valoriza mais. A gente vende por uns 800 mil, divide meio a meio conforme a lei, cada um fica com 400 mil. Com a parte da senhora, dá para pagar um asilo excelente por uns 10 anos. Com a nossa parte, a gente consegue sair daquele apartamento alugado e ter algo próprio. 400 mil reais. Era assim que ela calculava o valor da vida que construí com seu pai. Era assim que ela media 50 anos de casamento, de trabalho, de amor. Mônica, eu jamais vou sair desta casa, jamais vou para um asilo. Aqui está toda a minha história. Mãe, a senhora vai sim, não tem escolha. Foi quando ela falou o tom que nunca vou esquecer. Um tom que não era mais de filha falando com mãe. Era de predador falando com presa. A senhora vai porque a gente não vai ficar carregando esse peso nas costas. A senhora acha que a gente vai sustentar uma velha teimosa para o resto da vida? Quer que a gente venha aqui todo dia ver se a senhora não caiu, se não teve um infarto, se não esqueceu o gás ligado? A gente tem a nossa vida, mãe. A gente quer viver. Tentei argumentar. Disse que poderia me cuidar sozinha, que tinha amigas no bairro, que não precisava deles para nada. Mas ela foi ficando cada vez mais agressiva, cada vez mais impaciente. Foi quando aconteceu. A cena que mudou tudo. Mãe, chega! Ela gritou com uma raiva que parecia vir do fundo da alma. A senhora é um peso na nossa vida. Papai morreu e deixou a senhora aqui, grudada em nós. Sabe o que eu pensei hoje, vendo aquele caixão descer? Ela parou, me olhou nos olhos e disse as palavras que vão ecoar na minha cabeça até o dia da minha morte. Que era a senhora que deveria estar dentro dele, não ele. Era a senhora que tinha que ter morrido velha e inútil.
O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Renato continuou mexendo nos papéis, como se não tivesse ouvido nada. Como se fosse normal uma filha desejar a morte da própria mãe no dia do funeral do pai. Eu não consegui falar. Não consegui reagir. Fiquei ali, parada, sentindo meu coração partir em pedaços menores que os cacos da xícara que o Antônio tinha quebrado na semana anterior. Eles foram embora sem mais uma palavra. Mônica pegou a bolsa, Renato fechou a pasta. Saíram batendo a porta, me deixando sozinha com o eco daquelas palavras terríveis. Foi só quando ouvi o carro deles saindo da garagem que comecei a chorar. Não pela viuvez, não pela solidão que me esperava. Chorei pela filha que perdi naquele dia. Pela Mônica que eu pensei que conhecia e que descobri que nunca existiu. Mas eles não sabiam de uma coisa muito importante que ia mudar tudo. 3 meses antes da morte do Antônio, nós tínhamos ido ao cartório. Naquela noite, depois que eles saíram, fiquei sentada na poltrona do Antônio até o dia amanhecer. Não consegui ir para o quarto, não consegui me deitar na cama que dividimos por 50 anos. O travesseiro dele ainda tinha o cheiro do sabonete que ele usava, Febo Granado, sempre o mesmo há décadas. Ficei ali, na poltrona dele, segurando nos braços o envelope que Dr. Milton tinha me dado depois do funeral. Sebastiana, ele havia dito, guarde isso, vai precisar na semana que vem. Dentro do envelope estavam todos os documentos que o Antônio tinha organizado em julho, 3 meses antes de morrer. Documentos que Mônica não sabia que existiam. Documentos que mudavam tudo. Vou contar o que aconteceu naquele dia de julho, para vocês entenderem como meu marido foi sábio. Como ele me protegeu até depois da morte. Era uma quinta-feira quente, dessas que o calor fica grudado na pele mesmo dentro de casa. O Antônio tinha acordado pior, mais cansado, mas estava determinado a sair. Sebastiana, a gente vai no Dr. Milton hoje. Antônio, você está fraco, deixa para a semana que vem. Não, hoje é importante. Dr. Milton Godoy era nosso advogado há mais de 20 anos. Tinha cuidado da papelada da empresa de café, dos contratos de aluguel das 2 casas que tínhamos comprado, de toda a nossa vida burocrática. Era um homem de confiança, desses que ainda existem no interior de Minas, onde a palavra vale mais que qualquer papel. Chegamos no escritório dele no meio da tarde. O Antônio estava usando sua camisa social azul, a mesma que usava quando tinha que resolver assuntos importantes. Eu tinha vestido minha saia preta e blusa branca, roupa de ocasião séria. Dr. Milton, o Antônio começou assim que nos acomodamos. O senhor sabe que minha saúde não está boa. Os médicos foram claros. Meu coração pode parar a qualquer momento. Eu não queria ouvir aquilo, mas ele continuou. Quero organizar tudo de forma que a Sebastiana fique protegida depois que eu partir. E quero ter certeza de que nossa filha não vai dar trabalho para ela. Dr. Milton ajustou os óculos, abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. Antônio, vocês têm alguns caminhos. O testamento é um deles, mas não é o mais seguro se vocês suspeitam que pode haver contestação. Que tipo de contestação? Perguntei. Mônica é filha única. Por lei, ela tem direito à legítima, que seria 50% dos bens. Mesmo que vocês façam testamento deixando tudo para Dona Sebastiana, ela pode questionar na justiça. O Antônio se inclinou para a frente. E como a gente contorna isso? Doação em vida. Se vocês fizerem doação em vida de 50% de todos os bens para Dona Sebastiana agora, e depois alterarmos o testamento deixando os outros 50% para ela também, fica blindado. Mônica só vai descobrir na leitura oficial do testamento. Lembro do silêncio que se fez no escritório. Só o barulho do ventilador de teto girando devagar e o som abafado do trânsito na rua. Doutor, falei, isso não é injusto com a Mônica? Ela é nossa única filha. O Antônio me pegou pela mão. Sebastiana, você foi a mulher da minha vida. Tudo que construímos foi junto, tijolo por tijolo, real por real. Você trabalhou tanto quanto eu, se sacrificou mais que eu. Por que nossa filha teria direito a alguma coisa que você ajudou a construir? Doutor. Milton explicou os detalhes técnicos, mas o resumo era simples. Se fizéssemos a doação em vida,
Eu me tornaria proprietária legal de 50% de tudo imediatamente. Com o testamento complementar, herdaria os outros 50% após a morte dele. Total, 100% de todos os bens. E a casa? Perguntei. A casa, as 2 casas de aluguel, a empresa de café, todas as contas bancárias, tudo, confirmou o Dr. Milton. Dona Sebastiana se tornará proprietária única e exclusiva de todo o patrimônio do casal. Assinamos todos os papéis naquele dia. Eu ainda estava insegura, achando que era traição com a Mônica, mas o Antônio foi firme. Sebastiana, nossa filha está estabelecida, tem marido, profissão, casa própria. Você ficou 50 anos costurando para criar ela e para me ajudar a construir nossa vida. Se alguém merece ficar com o resultado desse trabalho todo, é você. Saímos do cartório com tudo registrado, reconhecido, oficializado. Eu era dona de metade de tudo, e o testamento garantiria a outra metade. Na volta para casa, o Antônio estava aliviado. Agora posso morrer em paz, sabendo que você está protegida. Eu não gostava quando ele falava de morte, mas hoje entendo que ele sabia que não tinha muito tempo. E quis usar o tempo que restava para me proteger da filha que ele também já desconfiava. Durante os 3 meses seguintes, até a morte dele em outubro, esse segredo ficou guardado entre nós 3. Eu, o Antônio e Dr. Milton. Nem por um segundo cogitamos contar para Mônica. Especialmente depois de algumas situações que me fizeram questionar o caráter da minha própria filha. Em agosto, Mônica veio almoçar em casa e estava interessadíssima na empresa de café do pai. Pai, como estão os negócios? A empresa está dando lucro? O Antônio, sempre discreto com o dinheiro, deu respostas vagas. Mas ela insistiu. É que Renato estava comentando que empresas pequenas estão sofrendo com a pandemia. Se o senhor precisar de ajuda para administrar, a gente pode dar uma força. Que tipo de ajuda? Perguntei. Renato é contador, mãe. Ele pode organizar melhor as finanças, talvez até encontrar formas de economizar impostos. Antônio e eu trocamos olhares. Depois, quando eles foram embora, conversamos sobre aquela oferta de ajuda. Sebastiana, nossa filha, nunca se interessou pela empresa. Por que justo agora? Eu não quis acreditar no que estava pensando, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Em setembro, 15 dias antes do Antônio morrer, aconteceu outro episódio estranho. Mônica apareceu em casa sem avisar, coisa que nunca fazia. Vim ver como vocês estão, disse, mas passou a visita inteira olhando ao redor, como se estivesse avaliando coisas. Mãe, quando foi a última vez que fizeram manutenção na casa? Pra que essa pergunta, filha? É que algumas coisas estão precisando de reparo. O telhado, a pintura. Se vocês não cuidarem, a casa vai desvalorizar. Desvalorizar. A palavra me chamou a atenção. Por que uma filha estaria preocupada com valorização da casa dos pais? Renato, como sempre, ficou calado durante a conversa. Mas ouvi quando ele disse para ela, baixo, achando que eu não escutaria. 800 mil é uma estimativa conservadora. No mercado aquecido, pode chegar a 1 milhão. Eles estavam avaliando minha casa. No dia do funeral, quando Mônica falou em 800 mil reais, não era um número jogado ao acaso. Era um cálculo que eles já tinham feito. Os 5 dias entre o funeral e a leitura do testamento foram os mais longos da minha vida. Mônica ligava todos os dias, sempre com o mesmo assunto, o asilo. Mãe, eu fui visitar o Lar São Francisco. É perfeito para a senhora. Quartos individuais, enfermagem 24 horas, atividades para a terceira idade. Mônica, eu já disse que não vou sair da minha casa. Mãe, seja racional. Com 400 mil reais, a senhora paga 15 anos de mensalidade lá. E olha que é um lugar caro, de qualidade. 15 anos. Era assim que ela calculava o tempo que eu ainda tinha de vida. 15 anos, como se eu fosse uma geladeira com prazo de validade. Na terça-feira, ela apareceu com catálogos. Trouxe material de outros lugares também. Tem o Residencial Esperança, que é mais barato, então o dinheiro da senhora renderia por mais tempo. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela fez lição de casa durante toda a infância, onde comemorou aniversários, onde contou para mim e o pai que ia casar com o Renato.
E ali estava ela, espalhando folhetos de asilos como quem escolhe hotel para férias. Olha, mãe, este aqui tem piscina. A senhora sempre gostou de nadar. Eu nunca gostei de nadar. Mônica sabia disso. Mas estava tão focada em me convencer que inventava preferências que eu não tinha. E este aqui organiza excursões para pontos turísticos. A senhora ia adorar conhecer outras cidades. Outras cidades. Como se aos 65 anos, viúva há uma semana, meu sonho fosse fazer turismo com um bando de estranhos. Filha, me responde uma coisa. Por que você tem tanta pressa para me tirar daqui? Ela parou de folhear os catálogos e me olhou com uma impaciência mal disfarçada. Mãe, não é pressa. É planejamento. A senhora não pode ficar aqui sozinha. É perigoso. E quanto mais a gente demora para tomar decisões, mais complicado fica. Complicado para quem? Para todo mundo, mãe. Para a senhora que vai ficar isolada aqui. Para nós que vamos ficar preocupados. Para as questões práticas, porque casa parada se deteriora. Deteriora, desvaloriza. Complicado. Ela falava da minha vida como se fosse um problema a ser resolvido da forma mais eficiente possível. Na quinta-feira, véspera da leitura do testamento, Renato apareceu com um corretor. Dona Sebastiana, vim com o Roberto aqui só para dar uma olhada, fazer uma avaliação preliminar. Não é nada oficial, é só para a gente ter uma ideia. Roberto era um homem jovem, cabelo gel, sapato de verniz, sorriso de vendedor. Entrou na minha casa como se já fosse dono dela. É uma propriedade muito boa, Dona Sebastiana. Lote grande, casa sólida, bairro em desenvolvimento. No mercado atual, numa venda rápida, eu diria que conseguimos uns 800 mil reais facilmente. Uns 800 mil, repeti, como se não entendesse. Isso mesmo, e olha que estou sendo conservador. Se a senhora não tiver pressa para vender, pode chegar a 1 milhão tranquilo. Renato e Roberto ficaram meia hora medindo cômodos, avaliando acabamentos, discutindo o potencial de valorização. Enquanto isso, eu fiquei na sala, observando dois estranhos planejando o leilão da minha vida. Quando eles saíram, Renato me disse: Dona Sebastiana, a documentação está toda em ordem? Escritura, IPTU em dia, essas coisas? Por que você quer saber, Renato? É que para vender rápido, não pode ter pendência. A gente não quer que o processo se complique depois. Depois do quê? Depois que me internassem à força? Depois que eu perdesse o direito de decidir sobre minha própria vida? Naquela noite, liguei para Dr. Milton. Doutor, eles estão apressando muito essa história. Trouxeram até corretor aqui em casa. Sebastiana, segure firme até amanhã. Depois da leitura do testamento, tudo vai mudar. Doutor, será que eu estou sendo injusta com a Mônica? Talvez ela realmente esteja preocupada comigo. Sebastiana, filha preocupada não traz corretor no dia seguinte ao funeral do pai. Filha preocupada conversa, oferece apoio, sugere alternativas, não pressiona e não trata a mãe como obstáculo. Ele estava certo. Eu sabia que estava certo. Mas 50 anos sendo mãe não se apaga em uma semana. Ainda restava uma partezinha de mim que queria acreditar que estava entendendo errado, que minha filha não era tão cruel quanto parecia. Essa partezinha morreu no dia seguinte, na leitura do testamento. Sexta-feira, o dia que mudaria tudo. Acordei às 5 da manhã, como sempre faço há 40 anos. Fiz café, tomei banho, escolhi minha roupa mais bonita. Vestido azul marinho que tinha costurado no ano anterior, sapatos pretos de salto baixo, brincos de pérola que ganhei do Antônio no nosso 20º aniversário de casamento. Se ia receber minha herança, ia estar apresentável. Mônica e Renato chegaram às 2 da tarde. Ela estava nervosa, andando de um lado para outro na sala, mexendo no cabelo. Ele conferia papéis numa pasta. Mãe, a senhora assinou a procuração que eu trouxe ontem? Que procuração? Ela não tinha trazido procuração nenhuma. Que procuração, Mônica? A que eu deixei na mesa da cozinha, para eu poder representar a senhora em questões bancárias, caso seja necessário. Fui até a cozinha. Sobre a mesa estava um papel que eu não tinha visto antes. Uma procuração em branco, só esperando minha assinatura. Mônica, quando você deixou isso aqui? Ontem, quando saí. É só uma precaução, mãe.
Caso a senhora precise de ajuda para movimentar as contas do papai. As contas do papai. Ela ainda não sabia que as contas já eram minhas desde julho. Não vou assinar nada sem conversar com o Dr. Milton primeiro. Mãe, é só uma procuração simples. Não vou assinar. Renato interveio. Dona Sebastiana, é realmente só uma precaução. Às vezes os bancos complicam para liberar contas de pessoas falecidas. Com a procuração, a gente resolve tudo mais rápido. A gente. Sempre a gente. Como se eu não fosse capaz de resolver minhas próprias questões. Eu disse que não vou assinar. Mônica ficou irritada, mas disfarçou. Tudo bem, mãe. A gente resolve isso depois. Depois do quê? Depois que me internassem e eu não tivesse mais capacidade legal para decidir nada? Saímos para o escritório do Dr. Milton às 3h. No carro, Renato dirigindo, Mônica no banco da frente repassando números numa calculadora. 400 mil investidos a 1% ao mês dá 4 mil de renda, ela murmurava. Descontando os 3 mil do asilo, sobra 1.000 para gastos pessoais dela. R$ 1.000 para gastos pessoais. Era assim que ela planejava meu orçamento de viúva. R$ 1.000 para tudo que sobrasse da minha vida depois de pagar o asilo que eu não queria. E se a gente conseguir negociar o valor do asilo? Renato perguntou. Talvez com pagamento anual antecipado. Aí sobra mais dinheiro para a gente investir, ela completou. Para eles investirem. Com o dinheiro da venda da minha casa. Chegamos no escritório do Dr. Milton 15 minutos antes da hora marcada. Ele nos recebeu na sala de reuniões, uma mesa grande de madeira, cadeiras de couro, paredes cheias de livros de direito. Boa tarde, pessoal. Vamos direto ao assunto? Mônica estava ansiosa, mexendo com a aliança, cruzando e descruzando as pernas. Renato tinha a pasta aberta, caneta na mão, pronto para fazer anotações. Dr. Milton abriu uma gaveta e tirou um envelope lacrado. Bom, vamos começar. O testamento do Sr. Antônio Ferreira dos Santos é bem direto e objetivo. O silêncio na sala era total. Só o barulho do ar-condicionado e o som da minha própria respiração. Eu, Antônio Ferreira dos Santos, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens, sem exceção alguma, para minha esposa, Sebastiana Ferreira dos Santos. Mônica piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Todos os bens incluem a casa da Rua das Margaridas, 247, as 2 casas de aluguel na Vila Operária, a empresa de beneficiamento de Café Grãos do Sul, todas as contas bancárias, investimentos e qualquer outro bem móvel ou imóvel que eu venha a possuir no momento da minha morte. O silêncio continuou. Renato parou de escrever. A ela caberá decidir, em vida ou após sua morte, o destino de tudo que construímos juntos em 50 anos de casamento. Foi quando Mônica explodiu. Como assim todos os bens? Isso não pode estar certo, doutor. Eu sou filha única, tenho direito à legítima. Dr. Milton ajustou os óculos e abriu outra pasta. É verdade, Mônica. Você teria direito a 50% dos bens. Teria. Como assim teria? Porque em julho deste ano, seus pais fizeram uma doação em vida. Seu pai doou 50% de todos os bens para sua mãe. Essa doação foi registrada em cartório e é irrevogável. Renato deixou cair a caneta. Doação? Que doação? Somando os 50% da doação com os 50% da herança, Dona Sebastiana se tornou proprietária única e exclusiva de 100% de todos os bens do casal. O mundo parou para eles. Renato ficou branco. Mônica ficou vermelha, depois roxa. Isso não pode ser legal, ela gritou. Eles não podem ter feito isso pelas minhas costas. Podem e fizeram, Dr. Milton respondeu calmamente. Seu pai estava no pleno gozo de suas faculdades mentais. A doação foi testemunhada, registrada, está tudo conforme a lei. Mônica se levantou, começou a andar de um lado para outro. Mas isso é absurdo. Eu sou filha única, tenho direitos. Você tinha direitos, eu disse, falando pela primeira vez desde que entramos na sala. Você tinha o direito ao meu amor, ao meu cuidado, ao meu respeito. Você abriu mão desses direitos quando me disse que eu deveria estar morta. Ela parou de andar
e me encarou. Por um segundo, vi nos olhos dela a menina que eu criei, mas só por um segundo. Mãe, eu disse aquilo no calor da emoção. Estava sofrendo pela morte do papai. Mônica, Dr. Milton interveio. Sua mãe e seu pai fizeram essa doação 3 meses antes da morte dele. Eles já desconfiavam de algo. Renato tentou argumentar sobre anular a doação, incapacidade temporária, influência indevida. Doutor, Milton foi categórico. Estava tudo legal, documentado, irrevogável. Eles saíram do escritório como furacão. Mônica gritando que não ia deixar isso passar, Renato falando em impugnar na justiça. Eu fiquei mais 15 minutos conversando com o Dr. Milton. Sebastiana, agora você é oficialmente dona de tudo. Mônica não pode te tirar da casa, não pode te internar contra sua vontade, não pode vender nada sem sua autorização. E se ela conseguir anular na justiça? Impossível. Eu mesmo redigi os documentos, estava presente na assinatura, posso testemunhar que seu marido estava lúcido e determinado. Não tem brecha legal nenhuma. Saí do escritório com uma sensação estranha. Não era alegria, não era tristeza, era poder. Poder sobre minha própria vida, algo que eu não tinha há muito tempo. Na volta para casa, no ônibus, eu não sabia dirigir, nunca precisei aprender. Fiquei pensando na cara da Mônica quando descobriu que não ia herdar nada. Na cara do Renato, quando percebeu que os 400 mil reais que eles já estavam gastando mentalmente nunca existiram. E pensei na sabedoria do meu Antônio, que me protegeu até do além. Chegando em casa, encontrei 15 ligações perdidas no telefone fixo. Todas da Mônica. Não retornei nenhuma. Sabe qual é a sensação de descobrir que você tem poder sobre quem sempre achou que controlava sua vida? É como acordar num corpo diferente, mais forte, mais determinado. É como se, aos 65 anos, eu tivesse finalmente me tornado dona de mim mesma. Os 3 dias após a leitura do testamento foram de silêncio absoluto. Mônica não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Ou melhor, como se eu tivesse desaparecido da vida dela, agora que não representava mais 400 mil reais em dinheiro. Na segunda-feira, fui ao banco sozinha pela primeira vez em 50 anos. Sempre que precisava resolver algo financeiro, o Antônio me acompanhava. Deixa que eu cuido disso, Sebastiana, ele dizia. E eu deixava, porque achava que questão de dinheiro era coisa de homem. Que tolice. O gerente, seu Marcelo, homem de uns 40 anos que conhecia nossa família há mais de 10 anos, me recebeu com aquela cara de pêsames que todo mundo faz quando você fica viúva. Dona Sebastiana, meus sentimentos pela perda do seu Antônio. Vim no velório, mas não consegui falar com a senhora. Obrigada, seu Marcelo. Vim aqui para organizar minhas contas. Ele abriu os extratos na tela do computador, franzindo a testa. Dona Sebastiana, pelo que vejo aqui, a senhora já é titular de todas as contas desde julho. Que estranho. Normalmente isso só acontece após o falecimento. Meu marido organizou tudo antes de morrer. Fez doação em vida. Ah, entendi. Que planejamento exemplar. A conta corrente está com saldo de 82 mil reais, a poupança com 150 mil. E a conta da empresa com 240 mil. Total de 472 mil reais. 472 mil reais. Mônica tinha calculado que eu herdaria 400 mil, dividindo meio a meio com ela. Nem sabia que só nas contas bancárias eu tinha quase R$500 mil. Seu Marcelo, quero fazer algumas mudanças. Primeiro, quero trocar todas as senhas. Segundo, quero cancelar qualquer procuração que eventualmente exista em nome da minha filha ou meu genro. Não tem procuração, Dona Sebastiana, mas posso trocar todas as senhas agora mesmo. Passamos 1 hora organizando tudo. Senhas novas, cartões novos, tudo no meu nome, tudo sob meu controle. Pela primeira vez na vida, eu era totalmente independente financeiramente. Dona Sebastiana, posso sugerir alguns investimentos? Com esse valor, a senhora pode ter uma renda mensal interessante. Pode sugerir sim, mas nada arriscado. Quero garantia.
Saí do banco com a sensação de ter crescido alguns centímetros. Não era só o dinheiro, era a autonomia. Era saber que ninguém poderia mais tomar decisões por mim. Na volta para casa, parei no mercado. Comprei coisas que não comprava há anos por economia. Salmão, queijo importado, vinho do Porto. Se ia viver sozinha, ia viver bem. Foi quando chegava em casa que vi o carro da Mônica parado na frente do portão. Ela estava encostada no carro, de braços cruzados, com uma cara que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais perigoso. Era cálculo. Oi, mãe. Oi, Mônica. A gente pode conversar? Abri o portão. Entramos juntas. Ela me ajudou a carregar as sacolas de compras, coisa que não fazia há anos. Mãe, comprou salmão? Que luxo! Tenho direito a alguns luxos, não tenho? Na cozinha, ela me ajudou a guardar as compras. Estava sendo prestativa, atenciosa. A filha carinhosa que eu achava que conhecia. Mãe, eu vim aqui para conversar sobre o que aconteceu sexta-feira. O que tem para conversar? Seu pai deixou tudo para mim. Está decidido. Mãe, eu sei que eu disse coisas terríveis no dia do funeral. Estava perturbada, em choque. Não era isso que eu pensava de verdade. Ela se sentou ao meu lado na mesa da cozinha, pegou na minha mão. Mãe, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Eu jamais desejaria sua morte. Foi desespero de quem estava perdendo o pai e com medo de perder a mãe também. Bonito discurso. Quase convincente. Se eu não soubesse que ela tinha trazido o corretor para avaliar minha casa no dia seguinte ao funeral. Mônica, o que você quer? Quero pedir perdão. E quero propor um acordo. Acordo. Lá vem. A senhora fica com a casa, fica morando aqui. Eu nunca mais vou falar em asilo. Mas me deixa administrar o dinheiro da empresa e das contas. Renato entende de finanças, pode fazer o dinheiro render mais. E qual seria a vantagem para mim? A senhora ficaria com uma renda mensal fixa, sem se preocupar com investimentos, declaração de imposto de renda, essas complicações. E se precisar de algum valor extra, é só pedir. Pedir. Para minha própria filha. Permissão para usar meu próprio dinheiro. Mônica, eu já conversei com o gerente do banco hoje. Vou cuidar das minhas próprias finanças. A máscara caiu por um segundo. Vi um flash de raiva nos olhos dela antes de ela recompor a expressão. Mãe, a senhora entende de investimentos? Sabe como funciona Tesouro Direto, CDB, fundos de renda fixa? Vou aprender. Mãe, seja racional. O Renato tem curso superior, experiência. Mônica, você sabe quanto eu tenho nas contas bancárias? Claro que sei. Papai sempre foi transparente com as finanças da família. Quanto? Uns 200 mil, 300 mil no máximo. 472 mil reais. Ela ficou em silêncio, processando a informação. Você não sabia, né? Não sabia porque seu pai nunca foi transparente com as finanças da família. Ele era discreto. E agora eu entendo por quê. Mônica ficou mais 15 minutos tentando me convencer a, pelo menos, considerar a proposta dela. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Filha, obrigada pela visita, mas quero ficar sozinha agora. Ela saiu sem se despedir. Pela janela da sala, vi quando ela ligou o carro. Estava falando no celular, gesticulando muito. Provavelmente contando para o Renato que o plano A tinha dado errado. Fiz meu salmão no jantar, abri o vinho do Porto, botei música clássica no rádio, jantei sozinha, mas não me senti solitária. Me senti livre. Terça-feira, 7 da manhã. Toque da campainha. Mônica e Renato com cara de quem não dormiu a noite toda. Mãe, trouxe o Renato para conversar com a senhora. Ele tem uma proposta melhor. Deixei eles entrarem, fiz café. Renato estava com uma pasta cheia de papéis, gráficos, calculadora. Dona Sebastiana, eu fiz umas simulações ontem à noite. Com o valor que a senhora tem, dá para montar uma carteira de investimentos que vai gerar uma renda de uns 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês. O triplo da minha aposentadoria de costureira. E qual seria sua participação nisso, Renato? Eu administraria tudo para a senhora. Cobraria apenas uma taxa de administração simbólica, uns 10% do rendimento. 10% de 15 mil reais.
R$ 1.500 por mês para ele fazer o que eu podia aprender a fazer sozinha. E se os investimentos derem prejuízo? Não vão dar, dona Sebastiana. São investimentos conservadores, seguros. Mas se derem? Renato e Mônica se entreolharam. Bom, dona Sebastiana, investimento sempre tem risco. Ah, entendi. O lucro a gente divide, o prejuízo é só meu. Não é assim, mãe. É assim sim, Mônica. Vocês querem administrar meu dinheiro, ganhar uma comissão, e se der problema, o prejuízo é meu. Renato tentou explicar com gráficos, projeções, simulações. Falou de CDI, IPCA, Selic, um monte de siglas que eu não entendia. Mas entendi o básico. Eles queriam controlar meu dinheiro. Não, obrigada. Mãe, pelo menos pense. Já pensei. Não. Depois que eles saíram, liguei para Dr. Milton. Doutor, eles podem fazer alguma coisa para me tirar o controle do dinheiro? Sebastiana, você está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ninguém pode te tirar nada. E se alegarem que eu estou senil, incapaz? Teriam que provar na justiça. Você está lúcida, autônoma, tomando decisões racionais. Não tem base para isso. Mas essa conversa me deixou pensando. Eles eram capazes de tentar me declarar incapaz? Era capaz de chegarem a esse ponto? Na quarta-feira descobri que sim. Mônica apareceu com uma mulher que se apresentou como doutora Patrícia, assistente social da prefeitura. Dona Sebastiana, recebemos uma denúncia anônima de que a senhora está sendo negligenciada pela família, que está morando sozinha em condições inadequadas. Negligenciada? Condições inadequadas? A senhora se importa se eu der uma olhada na casa? Doutora Patrícia examinou cada cômodo, verificou a geladeira, os medicamentos, a limpeza. Mônica acompanhava tudo, apontando coisas. Mãe, a senhora viu que a torneira da pia está pingando? E aquela mancha de umidade na parede do quarto? A casa está em perfeitas condições, doutora Patrícia concluiu. Dona Sebastiana parece lúcida, autônoma, capaz de cuidar de si mesma. Depois que elas saíram, confrontei Mônica. Foi você quem fez a denúncia, não foi? Que denúncia, mãe? Mônica, não me trate como idiota. Você denunciou que eu estava sendo negligenciada para ver se conseguiam me declarar incapaz. Mãe, que paranoia é essa? Sai da minha casa, agora. Mãe, agora, Mônica. E não volte até eu autorizar. Ela saiu bufando, batendo a porta. Mas a mensagem estava clara. Se eu não colaborasse com os planos deles, eles iam usar outros métodos. Quinta-feira foi dia de outra surpresa. Dr. Milton me ligou. Sebastiana, o advogado da Mônica me procurou. Querem contestar a doação que você e o Antônio fizeram. Com que base? Alegam que o Antônio estava com as faculdades mentais comprometidas quando assinou, que você exerceu influência indevida sobre ele. Influência indevida. 50 anos de casamento, e eu exerci influência indevida para ele me deixar nossos próprios bens. Doutor, eles têm chance de ganhar? Nenhuma. Eu tenho gravação do dia em que vocês vieram aqui. Seu marido estava lúcido, determinado, explicou claramente os motivos da decisão. Gravação? Sempre gravo testamentos e doações importantes, justamente para evitar contestações posteriores. Tenho 40 minutos de gravação do seu Antônio explicando por que queria deixar tudo para você. Era como se o Antônio estivesse me protegendo do além. Mais uma vez. Na sexta-feira, uma semana após a leitura do testamento, Mônica mandou uma mensagem no WhatsApp. Mãe, a gente pode conversar? Tenho uma proposta final. Proposta final. Como se fosse um ultimato, respondi. Pode vir. Mas venha sozinha. Mônica chegou no sábado à tarde. Estava diferente. Cabelo preso, pouca maquiagem, roupa simples. Como se tivesse voltado a ser a menina que eu criei. Mãe, posso preparar um café para nós? Pode. Ela foi para a cozinha. Conhecia cada detalhe da casa. Voltou com 2 xícaras de café e um prato de biscoitos. Mãe, eu pensei muito esta semana. Sobre tudo o que aconteceu, sobre as coisas que eu disse. Sentou ao meu lado no sofá, como fazia quando era criança e queria alguma coisa. Eu errei, mãe. Errei muito.
Estava pensando só no dinheiro, não estava pensando na senhora como pessoa. Continue. A senhora tem razão de não confiar em mim. Eu provei que não mereço confiança, mas quero uma chance de reconquistar isso. Ela tirou um envelope da bolsa. Fiz um documento abdicando de qualquer direito sobre a herança. Reconheço que papai e a senhora agiram corretamente, que tudo é da senhora por direito. Abri o envelope. Era realmente uma declaração de renúncia com reconhecimento de firma. Por que você fez isso? Porque percebi que estava perdendo a única coisa que realmente importa: minha mãe. Lágrimas nos olhos, voz embargada. Se eu não soubesse o que sabia, estaria comovida. Mônica, o que você realmente quer? Quero que as coisas voltem ao normal entre nós. Quero vir aqui aos domingos, como sempre fiz. Quero cuidar da senhora quando ficar mais velha. Quero ser sua filha de novo. E o Renato? Ele também está arrependido? O Renato... A gente está tendo problemas, mãe. Essa história toda da herança mostrou um lado dele que eu não conhecia. Ele só pensava no dinheiro. Interessante. Quando souberam que não ia ter dinheiro, o casamento começou a fazer água. Vocês vão se separar? Não sei, mãe. Por enquanto estamos conversando, tentando resolver. Ficamos mais 1 hora conversando. Ela contou detalhes do casamento, das brigas com Renato, de como estava se sentindo sozinha. Parecia a filha carinhosa que eu sempre quis ter. Quando ela foi embora, ficou de voltar no domingo para almoçar comigo, como nos velhos tempos. Domingo, ela chegou às 10 da manhã, com sacolas de compras. Trouxe ingredientes para fazer sua lasanha preferida, mãe. Passamos a manhã cozinhando juntas. Era como se os últimos 15 dias não tivessem acontecido. Mônica contava histórias engraçadas do trabalho, me perguntava sobre os vizinhos, demonstrava interesse genuíno pela minha vida. Durante o almoço, ela fez uma pergunta que me chamou a atenção. Mãe, a senhora já pensou em viajar? Conhecer outros lugares? Por que a pergunta? Ah, sei lá. A senhora passou a vida toda cuidando de casa, do papai, de mim. Agora que está sozinha com condições financeiras, podia se dar alguns prazeres. Que tipo de prazeres? Uma viagem para a praia, uma estadia numa fazenda-hotel, sei lá. A senhora merece. Era uma conversa normal, mas alguma coisa me incomodava. Por que ela estava me incentivando a viajar? À tarde, quando ela estava lavando a louça, aproveitei que ela deixou a bolsa na sala e dei uma olhada. Dentro da bolsa, além das coisas normais, tinha um cartão de visitas. João Carlos Pereira, cuidador de idosos, acompanhamento em domicílio e viagens. Cuidador de idosos. Por que minha filha estava andando com cartão de cuidador de idosos? Quando ela voltou da cozinha, confrontei. Mônica, por que você tem esse cartão? Ela olhou para o cartão, depois para mim. A máscara começou a escorregar de novo. Ah, isso. É que pensei que talvez a senhora quisesse companhia para viajar. Mônica, me diga a verdade. Ela suspirou, se sentou na poltrona em frente ao sofá. Tá bem, mãe. Vou ser sincera. Estou preocupada com a senhora morando sozinha. Não é que eu queira te internar, mas acho que a senhora precisa de algum acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Alguém que venha aqui algumas vezes por semana, que ajude com as compras, limpeza pesada, essas coisas, e que possa acompanhar a senhora se quiser viajar. E quem pagaria esse cuidador? A senhora mesmo, ué, com a renda dos investimentos. Lá estava de novo, os investimentos, o controle do dinheiro. Mônica, quanto custaria esse cuidador? Uns 5.000 por mês, em período parcial. Se for integral, uns 8.000. 5.000 reais por mês para ter alguém me vigiando. Alguém que ela contrataria, que prestaria contas para ela. Não, obrigada. Mãe, pelo menos converse com o João Carlos. Ele é muito profissional, tem ótimas referências. Eu disse não, Mônica. A partir daí, a conversa degringolou. Ela voltou a insistir nos investimentos, no cuidador, na necessidade de planejamento para o futuro. Eu mantive minha posição. Não queria ajuda, não queria cuidador, não queria que ninguém administrasse meu dinheiro. Quando ela foi embora, às 5 da tarde, estava visivelmente frustrada. Mãe, a senhora está sendo teimosa. Vai se arrepender quando precisar de ajuda e não tiver ninguém. Mônica, eu tenho 65 anos, não 95.
Ainda posso tomar minhas próprias decisões. Pode agora. Mas e daqui a 5 anos? 10 anos? E daqui a 5 anos? 10 anos? Era assim que ela pensava, planejando minha incapacidade futura para justificar controle presente. À noite, refleti sobre tudo o que tinha acontecido na última semana. As tentativas de Mônica de recuperar o controle sobre meu dinheiro tinham sido criativas. 1. Primeiro, a oferta de administração financeira. 2. Depois, a denúncia à assistência social. 3. Em seguida, a contestação judicial da herança. 4. Agora, a proposta do cuidador. Todas as estratégias tinham falhado, mas eu sabia que ela não ia desistir. Mônica tinha herdado uma característica do pai: persistência. Quando queria alguma coisa, não parava até conseguir. O problema é que ela também tinha herdado uma característica que o Antônio não tinha: ganância. E pessoas gananciosas são perigosas quando contrariadas. A semana seguinte foi de calmaria suspeita. Mônica não ligou, não apareceu, não mandou mensagem. Era como se tivesse desistido de me convencer. Mas eu conhecia minha filha. Ela não desistia facilmente. Aproveitei esse período para me organizar melhor. Fui ao banco novamente, conversei com o gerente sobre investimentos seguros, abri uma conta digital para facilitar minha vida. Aprendi a usar o internet banking, coisa que o Antônio sempre disse que era muito complicado para a mulher. Que bobagem! Em 3 dias, eu já estava fazendo transferências, pagando contas, verificando saldos. Não precisava de ninguém para me ajudar com essas complicações. Também fui a um curso de informática para a terceira idade na biblioteca do bairro. Queria aprender a usar melhor o computador que tinha ganhado da Mônica no ano anterior e que estava encostado no quarto. Dona Sebastiana, disse a professora, a senhora tem facilidade para aprender. Em 1 mês, estará navegando na internet como uma jovem. Navegar na internet. Aos 65 anos, estava descobrindo um mundo novo. Foi navegando na internet que descobri coisas interessantes sobre cuidadores de idosos. Pesquisei o tal João Carlos Pereira, cujo cartão estava na bolsa da Mônica. No site dele, encontrei uma informação reveladora. Serviços especializados em acompanhamento de idosos com patrimônio significativo. Discrição e confidencialidade garantidas. Patrimônio significativo. Discrição e confidencialidade. Por que um cuidador faria questão de mencionar o patrimônio dos clientes? Continuei pesquisando e encontrei relatos preocupantes em fóruns de discussão. Idosos que contrataram cuidadores e depois tiveram problemas com desaparecimento de objetos, movimentações bancárias suspeitas, mudanças de testamentos. Não eram todos os cuidadores, claro, mas alguns se especializavam em explorar idosos vulneráveis. Era isso que Mônica tinha em mente para mim? Contratar alguém que poderia me manipular? Quinta-feira à noite, Dr. Milton me ligou. Sebastiana, preciso te contar uma coisa. O advogado da Mônica me procurou de novo. O que ele queria agora? Queria saber se você tem algum problema de saúde mental, se toma medicação psiquiátrica, se já demonstrou sinais de confusão mental. Meu sangue gelou. Eles querem me declarar incapaz? Parece que sim, mas não se preocupe, não tem base para isso. Você está lúcida, autônoma, tomando decisões racionais. Dr. Milton, o que eu preciso fazer para me proteger? Continue vivendo normalmente, tomando decisões sensatas, mantendo sua independência. E documente tudo, consultas médicas, exames, atividades que demonstrem que você está bem. Desliguei o telefone com uma sensação ruim no peito. Minha própria filha estava tentando me declarar louca para poder controlar meus bens. Sexta-feira de manhã, marquei consulta com meu médico, Dr. Henrique, que me acompanha há 15 anos. Dr. Henrique, preciso de um atestado de sanidade mental. Para quê, dona Sebastiana? Contei toda a história. Ele ficou indignado. Dona Sebastiana, isso é absurdo. A senhora está perfeitamente lúcida. Vou fazer todos os exames necessários para comprovar sua capacidade mental. Fiz teste de memória, teste cognitivo, questionário psicológico. Todos os resultados normais para minha idade. Dona Sebastiana, a senhora tem a sanidade mental de uma pessoa 20 anos mais nova.
Vou redigir um laudo detalhado. Sábado de manhã, Mônica apareceu sem avisar. Não era mais a filha carinhosa da semana anterior. Estava nervosa, agressiva. Mãe, soube que a senhora foi ao médico. Está se sentindo mal? Estou ótima. Fui fazer check-up. Check-up? A senhora nunca fez check-up espontaneamente. Estou mudando alguns hábitos. Ela entrou sem ser convidada, foi direto para a cozinha. Mãe, a gente precisa ter uma conversa séria. Sobre o quê? Sobre o futuro da senhora. Sobre o que vai acontecer quando a senhora não puder mais se cuidar sozinha. Mônica, eu estou bem. Não preciso que ninguém se preocupe comigo. Mãe, a senhora tem 65 anos. Daqui a 10 anos vai ter 75. A senhora já parou para pensar como vai estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Sempre essa fixação com o futuro distante. Mônica, vou viver um dia de cada vez. Mãe, isso não é planejamento. A senhora precisa ser racional. Racional. Era a palavra favorita dela ultimamente. A senhora tem quase R$500 mil. Não pode deixar esse dinheiro parado, perdendo para a inflação. Quem disse que está parado? Como assim? Já investi tudo, em CDB, Tesouro Direto, fundos conservadores. Estou tendo uma renda de uns R$12 mil por mês. Não era totalmente verdade. Tinha investido apenas metade do dinheiro, e a renda era de uns R$6 mil. Mas queria ver a reação dela. Mônica ficou branca. A senhora fez isso sozinha? Fiz. Conversei com o gerente do banco, pesquisei na internet, tomei minha decisão. Mãe, a senhora não entende de investimentos. Pode ter caído numa armadilha. Pode, mas é meu dinheiro, minha responsabilidade. Foi quando ela explodiu de vez. Mãe, a senhora está sendo irresponsável. Está jogando fora o dinheiro que papai trabalhou a vida inteira para juntar. Mônica, seu pai trabalhou a vida inteira para me deixar segura. É exatamente isso que ele conseguiu. Segura? A senhora vai ficar na mão de aproveitadores, de golpistas. Como você e o Renato. O silêncio foi pesado. Ela me olhou com uma frieza que me arrepiou. A senhora vai se arrepender, mãe. Vai se arrepender amargamente quando não tiver mais ninguém para ajudá-la. É uma ameaça, Mônica. É um aviso. Ela saiu batendo a porta. Do portão gritou. A senhora ainda vai me implorar para cuidar da senhora. Fiquei parada na sala, ouvindo o motor do carro dela se afastando. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti medo. Não de ficar sozinha, não de não ter dinheiro. Senti medo do que minha própria filha era capaz de fazer. Liguei para Dr. Milton. Doutor, acho que chegou a hora de ter aquela conversa séria que o senhor mencionou. Que conversa, Sebastiana? Sobre como me proteger legalmente da Mônica. Segunda-feira de manhã, 8 horas. Campainha. Não era Mônica, era um homem de uns 50 anos, bem vestido, sorriso cordial. Dona Sebastiana? Meu nome é João Carlos Pereira. Sou cuidador especializado. Sua filha me contratou para fazer uma avaliação das suas necessidades. O tal cuidador. Mônica tinha mandado ele mesmo depois da nossa briga de sábado. Eu não solicitei avaliação nenhuma. Dona Sebastiana, é só uma conversa informal. Sua filha está preocupada com a senhora. Quer ter certeza de que está tudo bem. Ele tinha um jeito convincente, profissional, mas eu já sabia de cor o roteiro. Entre, mas deixo claro que não estou interessada em contratar cuidador. João Carlos entrou, olhou ao redor da casa com um olhar avaliativo. Não estava vendo uma casa, estava vendo oportunidade. A senhora mora sozinha desde quando? 2 semanas. E está se sentindo segura? Não tem medo de passar mal e não ter ninguém para ajudar? Tenho vizinhos, tenho telefone, tenho saúde boa. Claro, claro, mas às vezes acidentes acontecem. Uma queda no banheiro, um mal-estar na cozinha. Ele passou 1 hora tentando me convencer de que eu precisava de acompanhamento preventivo. Falou de casos de outros clientes, de situações de emergência, de tranquilidade para a família. Dona Sebastiana, posso fazer uma proposta? Que tal começarmos com apenas 2 vezes por semana? Só para a senhora se acostumar, ver como funciona? Quanto custaria? Pela minha experiência com a senhora,
Diria que R$ 2.000 por mês seria suficiente inicialmente. R$ 2.000. Menos do que Mônica tinha dito. Ela tinha mentido sobre o preço também. E esse valor seria pago como? Ah, isso a gente resolve depois. Transferência bancária, depósito, como for mais conveniente para a senhora. Como for mais conveniente. Ou seja, como fosse mais conveniente para ele ter acesso às minhas contas. Obrigada, João Carlos. Vou pensar. Dona Sebastiana, posso deixar um relatório para a senhora avaliar? É um documento que preparo para todos os clientes, mostrando os serviços que posso oferecer. Ele tirou da pasta um papel detalhado. Acompanhamento médico, auxílio em compras, organização financeira, planejamento de viagens, assessoria em investimentos. Assessoria em investimentos. Lá estava de novo. João Carlos, você entende de investimentos? Tenho alguns conhecimentos. Muitos clientes meus precisam de ajuda para reorganizar a vida financeira depois de ficarem viúvos. Que tipo de reorganização? Transferir dinheiro de contas conjuntas? Reorganizar aplicações? Às vezes até mudança de banco para facilitar movimentação. Mudança de banco. Para facilitar movimentação. Ou para facilitar roubo. Depois que ele saiu, liguei para Dr. Milton. Doutor, eles mandaram um cuidador aqui. Que tipo de cuidador? Contei sobre a conversa, sobre as propostas de reorganização financeira. Sebastiana, cuidado. Alguns desses profissionais são honestos, mas outros se especializam em explorar idosos vulneráveis. Dr. Milton, quero que o senhor prepare um documento. Que tipo de documento? Uma declaração de que sou mentalmente capaz, que não aceito cuidador, que qualquer tentativa de me internar ou de mexer no meu dinheiro sem minha autorização é crime. Sebastiana, posso fazer isso. Mas tem certeza de que quer radicalizar assim? Tenho certeza. Minha filha está planejando alguma coisa e eu não vou deixar. Terça-feira, 12h. Mônica ligou. Mãe, o João Carlos me disse que conversou com a senhora. O que a senhora achou? Achei desnecessário. Mãe, ele é um profissional excelente. Tem clientes há mais de 10 anos, ótimas referências. Mônica, eu não quero cuidador. Mãe, pelo menos deixa ele vir mais algumas vezes, para a senhora se acostumar com a ideia. Não. Mãe, a senhora está sendo teimosa de novo. Não custa nada ter alguém para dar uma assistência. Mônica, não vou repetir. Não quero cuidador. Ela desligou sem se despedir. Quarta-feira, João Carlos voltou. Sem avisar, sem marcar hora. Dona Sebastiana estava passando aqui perto e resolvi dar uma passadinha. Como a senhora está? Estou bem, e não gosto de visitas sem avisar. Desculpe, não foi minha intenção incomodar. É que sua filha pediu para eu dar uma olhadinha na senhora, ver se não precisava de nada. Minha filha pediu para ele dar uma olhadinha em mim, como se eu fosse um objeto que precisa de inspeção. João Carlos, vou ser clara, não preciso dos seus serviços. Por favor, não volte mais aqui. Dona Sebastiana, compreendo sua independência, mas às vezes a gente precisa aceitar ajuda mesmo quando não quer. O que isso significa? Significa que às vezes os familiares tomam decisões pensando no nosso bem-estar, mesmo quando a gente não concorda inicialmente. Era uma ameaça velada. Ele estava dizendo que Mônica podia tomar decisões por mim, mesmo contra minha vontade. João Carlos, saia da minha casa, agora. Dona Sebastiana, não precisa ficar nervosa. Estou mandando você sair. Se não sair, vou chamar a polícia. Ele saiu, mas na porta se virou. Dona Sebastiana, a senhora vai precisar de mim mais cedo do que imagina. Quinta-feira de manhã, Dr. Milton me ligou cedo. Sebastiana, tenho uma notícia ruim. Mônica entrou com uma ação de interdição contra você. O mundo parou. Interdição? Ela está alegando que você tem demência senil, que não tem mais capacidade para administrar seus bens, que está sendo vítima de golpistas. Mas eu fiz exames, tenho laudo médico. Eu sei, vamos contestar, mas prepare-se porque vai ser uma batalha. Interdição. Minha própria filha queria me declarar incapaz mentalmente para assumir controle dos meus bens. Doutor Milton, se ela conseguir, você perde o direito de administrar seu dinheiro, de tomar decisões sobre sua vida.
ela se torna sua tutora legal. Tutora legal. Aos 65 anos, eu me tornaria uma criança sob tutela da própria filha. Doutor, quanto tempo temos? A audiência é na próxima semana. Você vai ter que passar por uma avaliação psiquiátrica determinada pelo juiz. E se o psiquiatra disser que estou capaz? Aí a ação é arquivada e Mônica não pode tentar de novo, a menos que você realmente desenvolva algum problema mental. Desliguei o telefone e fiquei sentada na sala, tentando processar o que estava acontecendo. Minha filha tinha chegado ao fundo do poço. Estava tentando me roubar legalmente. Mas havia um problema no plano dela. Eu não era a velhinha indefesa que ela pensava que eu era. Sexta-feira, véspera da avaliação psiquiátrica. Mônica apareceu em casa com Renato e João Carlos. Era a tropa de choque. Mãe, viemos conversar sobre a audiência de segunda-feira. Não há nada para conversar. Mãe, a senhora sabe que isso pode ser resolvido sem chegar ao juiz, né? Se a senhora concordar voluntariamente em ter um tutor, não precisa passar pela avaliação. Tutor. Ela nem disfarçava mais. E quem seria esse tutor? Eu. É lógico. Sou sua única filha. E quais seriam as minhas obrigações? Renato abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Dona Sebastiana, seria bem simples. A senhora continuaria morando aqui, mas eu administraria suas finanças. Todo mês, a senhora receberia uma mesada para gastos pessoais. Uma mesada. Como se eu fosse uma criança. De quanto seria essa mesada? Uns R$ 2.000 por mês. É mais que suficiente para uma pessoa da sua idade. R$ 2.000. De um patrimônio que rendia 12.000 por mês. E os outros 10.000? Ficariam investidos para garantir o futuro da senhora. Que futuro? E se eu quiser comprar alguma coisa mais cara? Aí a senhora pediria autorização. Se fosse algo necessário, a gente autorizaria. Pedir autorização. Para gastar meu próprio dinheiro. E se eu não aceitar esse acordo? João Carlos se manifestou pela primeira vez. Dona Sebastiana, na avaliação de segunda-feira, o psiquiatra vai analisar seu comportamento, suas decisões recentes. Se ele perceber que a senhora está tomando decisões irracionais. Que decisões irracionais? Recusar ajuda quando precisa, fazer investimentos sem conhecimento técnico, afastar família que só quer ajudar. Tudo o que eu tinha feito seria usado como prova de demência. Minha independência seria interpretada como irracionalidade. E se o psiquiatra disser que estou sã? Mônica e Renato se entreolharam. Mãe, a senhora sabe que existem diferentes tipos de psiquiatras, né? Alguns são mais compreensivos com a situação das famílias. Diferentes tipos de psiquiatras, alguns mais compreensivos. Eles tinham um psiquiatra no bolso. Mônica, você está me ameaçando? Mãe, não é ameaça, é realidade. A senhora está sozinha, sem ninguém para protegê-la. Por que não aceita nossa ajuda? Porque vocês não querem me ajudar, vocês querem meu dinheiro. Mãe, que acusação é essa? É a verdade, Mônica. Desde o dia do funeral do seu pai, vocês só pensam em como dividir meus bens. Mãe, a senhora está delirando. Delirando? Vocês trouxeram corretor para avaliar minha casa no dia seguinte ao funeral. Isso foi para proteger a senhora? Proteger? Vocês queriam me internar num asilo para vender minha casa. João Carlos tentou intervir. Dona Sebastiana, vamos nos acalmar. Você cala a boca. Você é pago para me vigiar e roubar. Mãe! Mônica gritou. A senhora não pode falar assim com as pessoas. Posso sim. Esta é minha casa. Vocês entraram aqui sem ser convidados. Foi quando aconteceu o momento decisivo. Mônica perdeu completamente a compostura. Chega, mãe. A senhora vai aceitar nossa ajuda querendo ou não. Segunda-feira, depois da avaliação, a senhora vai perder o direito de tomar suas próprias decisões. É mesmo? E quem vai me obrigar? A justiça, mãe. O juiz vai declarar a senhora incapaz e eu vou me tornar sua tutora. E você acha que eu vou aceitar isso calada? A senhora não vai ter escolha. Era isso. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. A confirmação de que tudo era um plano para me roubar. Peguei meu celular e pausei a gravação. Mônica, você acabou de confessar que está tentando me roubar. Como assim? Gravei nossa conversa inteira.
Tenho você dizendo que quer me internar, que comprou-me um psiquiatra, que vai me tirar o direito de administrar meu dinheiro. O silêncio foi total. Os três ficaram brancos. Mãe, isso é ilegal. Não pode gravar conversa sem autorização. Posso sim. Esta é minha casa. Vocês entraram aqui para me ameaçar. Renato tentou avançar em direção ao celular, mas eu já tinha mandado a gravação para Dr. Milton. Tarde demais, Renato. Dr. Milton já tem cópia de tudo. João Carlos foi o primeiro a sair. Saiu correndo, literalmente. Renato saiu logo atrás. Mônica ficou parada na sala, me olhando com um ódio que eu nunca tinha visto. A senhora vai se arrepender disso, mãe. Vou me arrepender de me defender da minha própria filha? A senhora vai ficar sozinha. Sozinha e abandonada. Prefiro ficar sozinha a ser roubada. A senhora não sabe do que estou falando. Quando ficar velha, doente, quem vai cuidar da senhora? Vou me cuidar sozinha, ou vou pagar alguém honesto para me ajudar. Alguém honesto? Mãe, a senhora é uma velha ingênua. Vão te roubar, vão te enganar, vão te abandonar num hospital público. Mônica, saía da minha casa. A senhora ainda vai me implorar para voltar. Nunca. Nunca? A senhora tem certeza? Absoluta. Foi quando ela disse as palavras finais. Então a senhora morreu para mim. A partir de hoje, não tenho mais mãe. E saiu, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Sábado de manhã, Dr. Milton veio em casa. Sebastiana, ouvi a gravação. Com isso em mãos, a ação de interdição não tem chance. Mas e a avaliação de segunda? Vamos levar a gravação para o juiz. Quando ele ouvir sua filha confessando que comprou um psiquiatra, vai arquivar o processo na hora. Doutor. Milton, o que acontece com eles agora? Mônica pode responder por tentativa de estelionato e constrangimento ilegal. João Carlos, se for comprovado que é especializado em golpes contra idosos, pode ser preso. Domingo foi o primeiro dia de verdadeira paz desde a morte do Antônio. Acordei cedo, fiz meu café, sentei na varanda para ver o movimento da rua. Crianças brincando, vizinhos conversando, vida normal acontecendo. Dona Maria, minha vizinha há 20 anos, apareceu no portão. Sebastiana, você está bem? Vi muita movimentação aqui essa semana. Estou bem, Dona Maria. Só resolvendo uns problemas de família. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. A gente se conhece há tanto tempo. Vizinhos. Amigos de verdade. Era isso que eu tinha. Não precisava de tutores interesseiros. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Fórum. Eu, Dr. Milton, Mônica, Renato e o advogado deles. O juiz, Dr. Marcos, homem sério de uns 60 anos, nos recebeu numa sala pequena. Bom, estamos aqui para avaliar o pedido de interdição da senhora Sebastiana. Antes de começarmos a avaliação, gostaria de ouvir as partes. Dr. Milton se levantou. Meritíssimo, antes de qualquer avaliação, gostaria de apresentar uma prova que muda completamente o contexto desta ação. Ele entregou ao juiz uma transcrição da gravação e um pendrive com o áudio. Esta gravação foi feita na sexta-feira passada, na residência da requerida, quando os requerentes foram lá tentar forçá-la a aceitar um tutor. O juiz colocou o fone de ouvido e ficou 15 minutos ouvindo a gravação. A expressão dele foi mudando gradualmente. Quando terminou, olhou para Mônica e Renato com uma cara que nunca vou esquecer. Senhora Mônica, o que ouvi nesta gravação é extremamente grave. A senhora confessa que tem um psiquiatra compreensivo que quer assumir o controle dos bens da sua mãe, que considera legítimo interná-la contra a vontade. Mônica tentou se explicar. Meritíssimo, era só preocupação com minha mãe. Preocupação? A senhora disse textualmente que sua mãe vai perder o direito de tomar suas próprias decisões e que não vai ter escolha. Isso não é preocupação, é coação. O advogado deles tentou argumentar que a gravação era ilegal, mas o juiz foi claro. Gravação feita na própria residência para se defender de ameaças é perfeitamente legal. Dona Sebastiana, o juiz se dirigiu a mim. A senhora gostaria de falar alguma coisa? Sim, meritíssimo.
Quero deixar claro que estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais, que não aceito tutor ou cuidador e que qualquer tentativa de mexer no meu dinheiro ou na minha vida sem minha autorização deve ser tratada como crime. A senhora tem atestado médico? Dr. Milton entregou o laudo do Dr. Henrique. O juiz leu rapidamente. Perfeito. Dona Sebastiana, seus exames mostram capacidade mental normal para sua idade. E considerando o contexto revelado pela gravação, arquivarei esta ação imediatamente. Ele se virou para Mônica. Senhora Mônica, vou oficiar ao Ministério Público para que investigue possível tentativa de estelionato e constrangimento ilegal. A senhora pode responder criminalmente por isso. Saímos do fórum com a vitória completa. Mônica nem olhou na minha direção. Na calçada, Dr. Milton me deu um abraço. Sebastiana, você está livre. Livre de qualquer tentativa de controle, de qualquer ameaça. Dr. Milton, minha filha pode tentar alguma coisa de novo? Pode. Mas agora ela tem uma investigação criminal nas costas, e você tem uma gravação que prova as intenções dela. Voltei para casa de táxi. No caminho, olhava pela janela pensando em como minha vida tinha mudado em 3 semanas. Perdi um marido, mas descobri uma força que não sabia que tinha. Perdi uma filha, mas ganhei minha liberdade. Chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi trocar a fechadura da porta. Mônica tinha a chave da casa, mas não teria mais. À tarde, sentada na poltrona do Antônio, refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Minha filha tinha tentado me roubar, me internar, me declarar louca. E tinha falhado em tudo. Não era tristeza que eu sentia, era alívio. Alívio de ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. O telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Mãe, sou eu, Mônica. Ligando de outro telefone. O que você quer? Quero pedir perdão. Eu errei muito. Deixei a ganância falar mais alto que o amor. Mônica, você tentou me roubar, tentou me declarar louca. Eu sei, mãe. Mas estou arrependida. Posso ir aí para conversarmos? Não. Mãe, por favor. Mônica, você disse sexta-feira que eu morri para você. Pois bem, você também morreu para mim. E desliguei. Pronto. Estava encerrado. Agora era só viver minha vida. Hoje completam 5 anos desde que descobri quem minha filha realmente era. 5 anos desde que o Antônio morreu e me deixou não apenas uma herança em dinheiro, mas uma lição que vale mais que qualquer patrimônio: a importância de nos protegermos até mesmo daqueles que mais amamos. Estou aqui na mesma poltrona onde ele costumava sentar para assistir o Jornal das 8, tomando meu café matinal na mesma xícara florida de sempre. A diferença é que agora, aos 70 anos, sou uma mulher completamente diferente daquela que chorou no cemitério naquela tarde de outubro de 2020. O cheiro do café ainda me lembra dele todas as manhãs. Mas não é mais uma lembrança que me traz apenas saudade. É uma lembrança que me traz gratidão. Gratidão por ter sido casada com um homem que me amou o suficiente para me proteger até do além. Que teve a sabedoria de perceber o que eu, cega pelo amor materno, não conseguia enxergar. Antônio conhecia nossa filha melhor do que eu. Nestes 5 anos, muita coisa mudou na minha vida. A casa continua a mesma, mas eu não. Aprendi a dirigir aos 66 anos. Imaginem só. Eu, que sempre dependia do Antônio ou do ônibus, agora tenho meu próprio carro. Um Corolla 2022, prata, automático, com ar-condicionado. Nada de luxo exagerado, mas é meu, pago com meu dinheiro, escolhido por mim. Aprendi informática como tinha planejado. Hoje navego na internet como qualquer jovem. Faço minhas operações bancárias online, até compro pela internet às vezes. Quem diria que uma costureira aposentada descobriria Amazon e Mercado Livre aos 65 anos? Viajei também. Coisa que nunca fiz com o Antônio porque ele não gostava de sair de casa. Fui para Campos do Jordão no inverno. Conheci as praias do sul da Bahia, fiz um cruzeiro pelo Nordeste. Sempre sozinha, sempre independente. E descobri que gosto da minha própria companhia. Fiz amigos novos.
No curso de informática, conheci Dona Helena, viúva igual a mim, que se tornou minha companheira de viagens. Conheci seu Geraldo, viúvo de 72 anos, que me convida para dançar nas festas da terceira idade toda semana. Não é romance, pelo menos ainda não, mas é companhia boa, conversa agradável. Minha vida social hoje é mais ativa do que foi nos últimos 20 anos do meu casamento. Participo de um grupo de artesanato, faço trabalho voluntário na creche da igreja, tenho minha aula de hidroginástica 3 vezes por semana. Aos 70 anos, estou mais disposta que muita gente de 50. E meu patrimônio? Bem, Mônica não fazia ideia do que estava tentando roubar. Nos últimos 5 anos, com uma gestão financeira cuidadosa e conservadora, consegui multiplicar por 3 o que herdei do Antônio. Hoje tenho um patrimônio de quase 2 milhões de reais. A casa valorizou e vale mais de 1 milhão. A empresa de café, que vendi para um primo do Antônio, me rendeu mais 300 mil. As casas de aluguel continuam dando uma renda mensal boa. Vivo com cerca de 15 mil reais por mês, entre aposentadoria e rendimentos dos investimentos. Gasto uns 8 mil com meus custos de vida, casa, alimentação, plano de saúde, carro, e o resto fica para os pequenos luxos que me permito. As viagens, os presentes que dou para as crianças da creche, as doações que faço para instituições de caridade. Sim, faço doações. Descobri que é prazeroso ajudar quem realmente precisa. Todo mês, deposito 1.000 reais numa conta para uma instituição que cuida de idosos abandonados. É minha forma de fazer diferença no mundo. Irônico, não é? Mônica queria que eu fosse para um asilo, e hoje eu ajudo a manter um. Mas nem tudo são flores nestes 5 anos. A solidão às vezes aperta. Não a solidão de estar fisicamente sozinha, isso até que é bom. A solidão de não ter família, de saber que minha única filha me vê como inimiga. Mônica tentou contato algumas vezes ao longo destes anos, sempre em épocas específicas, no aniversário da morte do pai, no meu aniversário, no Natal. Ligações rápidas, mensagens curtas no WhatsApp. Sempre pedindo uma chance de conversar, sempre alegando estar arrependida. Nunca atendi, nunca respondi. Porque aprendi uma coisa importante nesta jornada. Algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Algumas pessoas, quando mostram quem realmente são, devemos acreditar nelas na primeira vez. Mônica me mostrou que era capaz de desejar minha morte para ficar com meu dinheiro. Mostrou que era capaz de tentar me declarar louca para me roubar. Mostrou que era capaz de conspirar com estranhos para me explorar. Não há arrependimento que apague isso. Por outro lado, estes 5 anos me ensinaram que família não é só sangue. Família é quem cuida, quem respeita, quem ama sem interesse. Dona Helena é mais família para mim hoje do que Mônica jamais foi. Seu Geraldo demonstra mais carinho em uma tarde de conversa do que minha filha demonstrou em 43 anos. As crianças da creche onde faço trabalho voluntário me chamam de Vovó Sebastiana e correm para me abraçar quando chego. Elas não sabem que tenho dinheiro, não sabem que tenho patrimônio. Gostam de mim porque conto histórias bonitas, porque levo doces caseiros, porque escuto suas pequenas tristezas e alegrias. É isso que é família de verdade. Minha saúde continua boa. Faço check-up a cada 6 meses, tomo meus remédios da pressão, nada demais para minha idade. Mantenho a casa em ordem, dirijo com segurança. Não preciso de cuidador, não preciso de tutor, não preciso que ninguém tome decisões por mim. Exatamente como planejei há 5 anos. Às vezes, quando estou na varanda no final da tarde, vendo o movimento da rua, lembro da cara de Mônica quando descobriu que não herdaria nada. A decepção, a raiva, o desespero. E confesso que sinto uma satisfação pequena, mas real. É cruel? Talvez. Mas é humano. Ela plantou ganância e colheu frustração. Plantou desrespeito e colheu rejeição. Plantou traição e colheu abandono. A vida tem dessas ironias. Semana passada, aconteceu algo que me fez refletir sobre toda essa história. Estava na fila do banco quando ouvi uma conversa entre 2 mulheres atrás de mim. Minha mãe está ficando teimosa, dizia uma delas.
Não quer aceitar ajuda, não quer sair da casa dela, não quer que a gente administre o dinheiro dela. A minha também, respondeu a outra. 68 anos e acha que ainda pode tomar todas as decisões sozinha. 68 anos. A mesma idade que eu tinha quando Mônica tentou me internar. Me virei e olhei para as duas mulheres. Tinham uns 40 e poucos anos, aparência de classe média, expressão de quem está lidando com um problema. Com licença, eu disse. Não pude deixar de ouvir a conversa de vocês. Elas ficaram um pouco constrangidas, mas continuaram. É que é difícil lidar com mãe teimosa, né, senhora? Difícil, eu concordei. Mas vocês já pararam para pensar que talvez suas mães não sejam teimosas? Que talvez elas simplesmente não queiram perder a independência? Mas é que elas não conseguem mais se cuidar direito. E quem disse isso? Elas ou vocês? As duas ficaram em silêncio. Olhem, continuei. Eu tenho 70 anos. Moro sozinha há 5 anos. Dirijo, viajo, administro meu dinheiro, tomo minhas decisões. Vocês acham que não sou capaz disso? Não, senhora. Claro que a senhora é capaz. Então, por que suas mães, com 68 anos, não seriam? Saí do banco sem esperar resposta, mas deixei elas pensando. E isso me trouxe de volta a uma reflexão que faço sempre. Quantas Sebastianas existem por aí? Quantas mulheres de 60, 70 anos estão sendo pressionadas por filhos que querem ajudar? Quantas estão sendo convencidas de que são incapazes, teimosas, problemáticas? Quantas não têm um Antônio que as protegeu com uma herança blindada? Essa é a mensagem que quero deixar para quem está me ouvindo. Não aceitem. Não aceitem que decidam por vocês. Não aceitem que administrem sua vida. Não aceitem que digam que vocês são velhos demais para serem independentes. Aos 70 anos, não sou velha demais para nada. Sou experiente o suficiente para tudo. Aprendi a dirigir, aprendi informática, aprendi a investir meu dinheiro, aprendi a viajar sozinha. Aprendi que independência não tem prazo de validade. Mas aprendi também algo mais sombrio, que devemos nos proteger até mesmo de quem amamos. Que amor incondicional só funciona quando é recíproco. Que família interesseira é pior que solidão verdadeira. Minha filha me ensinou isso da pior forma possível. Para as Mônicas que estão me ouvindo, tenho um recado. Suas mães não são ATM que parou de funcionar. Não são problema a ser resolvido. Não são peso a ser carregado. Suas mães são mulheres que viveram décadas, que criaram filhos, que construíram patrimônio, que acumularam sabedoria. Respeitá-las não é favor, é obrigação. E se vocês não conseguem amar sem interesse, pelo menos não odeiem com ganância. Para as filhas que realmente amam suas mães, que se preocupam genuinamente, o cuidado verdadeiro não diminui a dignidade de quem é cuidado. Não pressiona, não ameaça, não manipula. O cuidado verdadeiro oferece suporte, não controle. Existe uma diferença enorme entre mãe, estou aqui se a senhora precisar, e mãe, a senhora precisa aceitar minha ajuda. A primeira é amor, a segunda é dominação. Para as Sebastianas que estão vivendo situação parecida com a minha, vocês são mais fortes do que pensam. Vocês são mais capazes do que tentam convencê-las. Vocês têm direitos que ninguém pode tirar, a menos que vocês permitam. Não permitam. Hoje, aos 70 anos, quando olho no espelho, vejo uma mulher que descobriu tardiamente quem realmente era. Vejo alguém que perdeu uma filha, mas encontrou a si mesma. Vejo uma sobrevivente. O Antônio me deixou uma herança preciosa. Não apenas o dinheiro que me deu segurança, mas a lição de que devemos nos proteger sempre, até de quem mais amamos. Esta casa onde moro, cercada pelos meus objetos, minhas memórias, minhas escolhas, é o símbolo da minha liberdade. Cada cômodo que mantenho em ordem, cada conta que pago em dia, cada decisão que tomo sozinha é uma prova de que sou capaz. A Mônica que me criou morreu no dia do funeral do pai dela, quando descobriu que havia herdado uma mãe independente em vez de uma vítima vulnerável. A Sebastiana, que ela tentou controlar, também morreu naquele dia. Das cinzas dessas duas mulheres nasceu alguém novo, uma mulher livre, consciente,
determinada. Uma mulher que aprendeu que a melhor vingança contra quem tenta nos diminuir é simplesmente viver bem. Viver com dignidade, com propósito, com alegria. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente. Podem ser 5, podem ser 20. Mas sei que cada dia será vivido nos meus termos, com minhas escolhas, sob meu controle. E quando chegar minha hora de partir, vou partir como a mulher que me tornei, independente, respeitada e em paz comigo mesma. Essa é a herança que vou deixar para o mundo. O exemplo de que nunca é tarde para se reinventar, de que nunca é tarde para ser forte, de que nunca é tarde para escolher quem merece estar na nossa vida. A Mônica queria minha herança. Acabou me dando a maior lição da minha vida. Por isso, de uma forma estranha e perturbadora, sou grata a ela. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que mais nos ensinam. E às vezes, perder uma filha gananciosa é o preço que pagamos para encontrar nossa própria dignidade. Foi um preço alto, mas que valeu a pena. Porque hoje, aos 70 anos, posso dizer algo que poucas pessoas conseguem dizer. Sou totalmente dona da minha vida. E isso, minha gente, não tem preço.